Young Mills deu, como eu falei com vocês, teorias que são finitas no ultravioleta. Então isso trouxe para nós, né, uma série de resultados novos que nos levaram a compreender bem a estrutura ultravioleta das teorias de campo. O que está por trás, o que a gente vai chamar a atenção aqui nas nossas discussões, vai ser a estrutura ultravioleta, né, porque está ligado ao problema da renormalizabilidade. Por muito tempo, né, se tentou construir teorias renormalizadas para as interações fundamentais, até que Young Mills realizou parte do projeto e supergravidade uma outra parte. Né? Não fechou o ciclo, mas abriu uma nova discussão a partir das teorias de Popper. Então a gente vai estar ligado, né, à discussão do ultravioleta, basicamente através de Young Mills como sendo um ótimo laboratório para a gente perceber o que acontece com as divergências ultravioleta. E toda a questão está ligada aqui com as simetrias, né? É uma questão que vai passar, então, não só pela renormalização, mas também vai passar pelas técnicas auxiliares que são as identidades de Slavnov-Taylor. As identidades de Slavnov-Taylor mostram como uma simetria clássica pode chegar na teoria quântica e organizar a estrutura de divergências ultravioleta. Depois, então, Young Mills, depois seria interessante a gente dar uma olhadinha na estrutura de Young Mills ligadas à estrutura de ultravioleta. Como é o nome do senhor do Slavnov? Slavnov-Taylor. Taylor foi o orientador de doutorado do Slavnov da Rússia, né? Eles trabalharam juntos, quer dizer, trabalharam independentemente, mas contemporaneamente aí na literatura se chama identidade de Slavnov-Taylor. E aí a relação entre a estrutura ultravioleta e a supersimetria, e eu acho que seria interessante também chamar a atenção para a relação da estrutura ultravioleta com os modelos sigma não lineares em duas dimensões. Em geral, a gente fica muito com Young Mills, né? Mas eu acho que é interessante vocês verem como se renormaliza, por exemplo, o modelo sigma não linear. A renormalização do modelo sigma não linear, na verdade, é a renormalização da métrica do modelo sigma e aparece uma função beta tensorial. A função beta, que não é uma função beta escalar, não é um número, é uma função beta de natureza tensorial, uma função beta simétrica. Então, a gente tem um tensor, né? E essa função beta, ela é calculável em termos das grandezas geométricas do modelo calculável em termos da tensor de curvatura do espaço. Tensor de curvatura. Então isso é interessante porque mostra um cálculo bastante geométrico. A tensor de curvatura da variedade alvo do modelo sigma. O que é a variedade alvo do modelo sigma? Isso está aqui. Quando a gente escreve um modelo sigma bidimensional, ele tem essa forma aqui de ação, né? Ele tem aqui no meio, aqui, então temos aqui espaço-tempo bidimensional. Então, o que a gente tem aqui é uma métrica que depende de um certo conjunto de campos φ, que é uma métrica, é algo não linear, e ele aqui, né, no termo cinético. Então, isso aqui é um modelo sigma não linear. Onde, por exemplo, essa métrica aqui, se esse modelo sigma não linear for definido em cima de uma linha esfera, por exemplo, essa métrica aqui, GJ de φ, pode ser delta IJ, mais, por exemplo, IJ sobre 1 menos φ. Então, a gente tem uma métrica, algo completamente não linear. E aí a gente quer muito mais não linear até do que Young Mills. A gente pode expandir isso aqui
vai ter termos de muitas ordens e filas. Então, isso aqui tem uma não linearidade muito mais pesada do que Young Mills. E aí a pergunta é como se normaliza isso. Então, isso aqui é praticamente uma teoria de Young Mills em duas dimensões. Não é F-mini, é traço de F-mini, mas adquire essa forma. Então, esse objeto aqui, essa teoria é renormalizável, tem função beta negativa, então ela é renormalizável, como que a gente espera de uma teoria de Young Mills. Ela tem função beta negativa, portanto tem essa liberdade assintótica, e ela tem configurações instantes. Tipicamente, então, tudo que uma teoria de Young Mills tem em 4 dimensões, o modelo sigma não linear tem em 2 dimensões. Então, é a imagem bidimensional de um modelo de Young Mills em 2 dimensões não é normalizável, tá? E nem tem função beta negativa, mas em 4 os modelos sigma. Então, Young Mills é muito atrelado às 4 dimensões do espaço-tempo. Young Mills em 3 dimensões, tem Chan Simons, é interessante, mas em 2 dimensões Young Mills é batido pelo modelo sigma não linear. Então, é interessante a gente aqui no curso dar uma passagenzinha. Quem trabalhou bem nisso, quem foi, vamos dizer assim, quem resolveu um pouco essa questão da renormalizabilidade foi o Friedman, Daniel Friedman, o Luiz Alves Domir, lá do CERN, né, que foi aluno, foi estudante de doutorado, Friedman, e o Sunil Mukhi, que era um indiano, que também foi estudante do Friedman, que fez o pós-doc da Direct, na época era estudante de doutorado, ele era pós-doc lá, e ele deu um curso muito bom para a gente de modelos sigma não lineares. Ele era um cara dos modelos sigma não lineares, e eles 3 juntos fizeram um paper muito interessante, que foi publicado no Communications of Mathematical Physics, em que eles mostram como se deve realmente renormalizar uma teoria, um modelo sigma não linear em 2 dimensões. Então, eles mostraram todos os aspectos, calcular a função beta, inclusive, e isso aí depois, na época das teorias de corda, esse trabalho se tornou muito famoso porque as teorias de corda, elas são também um modelo sigma não linear em 2 dimensões. A primeira quantização, se a gente quiser olhar, a teoria de corda tem 2 aspectos. A primeira quantização, que é a mecânica quântica de uma teoria de cordas, ou a segunda quantização, que é uma teoria quântica de campos. A primeira quantização da teoria de cordas, ela é totalmente feita por um modelo sigma não linear. Então, um modelo sigma não linear bidimensional, ele resolve toda a mecânica quântica das cordas. Agora, a questão é fazer a teoria quântica de campos das cordas, que isso aí é um problema em aberto ainda. Então, o modelo sigma não linear é importante porque tudo aquilo que é quântico, que é segundo quantizado do modelo sigma não linear, é a primeira quantização de uma teoria de cordas. Então, pelo menos, a gente tem um controle pleno dos modelos sigma não lineares, nos diz que a gente tem um controle pleno da mecânica quântica, pelo menos da mecânica quântica das teorias de cordas. Então, esse é uma coisa interessante, que vale a pena ver uma vez na vida aí. E tem muita coisa interessante. A supersimetria, na verdade, os modelos sigma. Também, da mesma forma, quando a gente coloca a supersimetria em Young Mills, a gente ganha Young Mills finito. Então, os modelos sigma não lineares também apresentam propriedade de finitude no ultravioleta, se nós introduzirmos supersimetria. Então, quando você coloca supersimetria no modelo sigma não linear, em 2 dimensões, você pode ganhar uma estrutura de espaços complexos chamados variedades de Keller, que é bem conhecido dos matemáticos, e Hyperkeller. Essas variedades de Hyperkeller, muitas dessas variedades de Hyperkeller que os matemáticos não conheciam, foram descobertas através dos modelos sigma não lineares com supersimetria. Porque em 2 dimensões, a gente tem variedade de Keller para 2 supersimetrias e para 4 supersimetrias Hyperkeller. Então, isso aqui é o análogo do Super Young Mills em 4 dimensões. Sabe? Essas teorias são finitas. Esses modelos sigma com 4 supersimetrias e Hyperkeller, eles são finitos em 2 dimensões. Esse aqui é o análogo do Super Young Mills finito em 4 dimensões. Tá? Então, tem um dicionário muito direto entre o modelo sigma e a teoria de Young Mills. Até na tese, a tese que eu tive recentemente na UER, acho que foi na tese do Ives, foi na tese do Ives. Você conheceu o Ives? Conhece o Ives da Aeroport, né? Eu estava perguntando isso ao grupo lá, porque eles têm uma expertise tão grande nas teorias, na ambiguidade de Gribov para compreender o problema infravermelho das teorias de Mills. E aqui, este modelo sigma não linear de bidimensionais tem os mesmos problemas infravermelhos.
Então, até aqui também no dicionário também se fecha com as divergências infravermelhas, né? As divergências infravermelhas aqui, elas são tão sérias quanto as de Young-Mills em 4 dimensões. Então, olhar, por exemplo, né? Olhar o modelo sigma não linear, olhar o problema da ambiguidade de Gribov no modelo sigma não linear, em 2 dimensões. Poderia ser também uma questão de se pensar. Então, é uma categoria de teorias quânticas de campo muito interessante, porque são altamente não lineares e dentro delas existe embutido uma teoria de Young-Mills. A gente já vê que a gente fez o curso aqui de Young-Mills e modelos sigma não lineares, que eu acho que foi, você fez esse curso, não foi? Acho que foi em 2012, 2013, né? Acho que foi 2013. Foi filmado, não foi? Está na rede, está lá, né? E aí a gente mostra que por dentro do modelo sigma não linear tem um Young-Mills escondido aqui. Então aqui dentro existe um Young-Mills, mas quem comanda, né, tudo, não é, esse Young-Mills não é a simetria definidora do modelo sigma não linear. O modelo sigma, o Young-Mills que está aqui dentro é um Young-Mills composto a partir desses escalares aqui. Então o campo fundamental realmente são esses escalares aqui. E aí quem controla todo o aspecto quântico são esses escalares, não são os campos de Young-Mills. Os campos de Young-Mills eles são formados a partir dos escalares, são campos compostos. A gente tem uma teoria de Young-Mills composta. Isso aí também foi bastante usado na nova década de 70, em conexão com a supergravidade também. Fazer estudo de teorias de Young-Mills, onde os bósons de gate são objetos compostos, não são campos elementares. São campos compostos a partir, por exemplo, de escalares masculo-momentares. Então, essa é um outro aspecto interessante, é que alguns de vocês já podem ter visto, são essas chamadas classes de modelos CPM. Então, esses modelos CPM, que são variedades projetivas complexas n-dimensionais, esses modelos CPM, eles são teorias de gate, com um grupo de Young-Mills, SUN, só que o campo de gate, em vez de ser um campo elementar, ele é um campo composto a partir dos escalares. É como se a gente tivesse algo desse tipo. Um campo AMA seria aqui um escalar, I, star, DI, aí aqui um gerador GA e J, e aqui um FJ. Então a gente tem campos de gate, né, que tem seus índices de Young-Mills a partir dos geradores de uma simetria, mas esses, na verdade, quer dizer, se eu conhecer a transformação desses objetos aqui, a transformação desse objeto aqui é uma transformação típica de Young-Mills. Então são esses escalares que se combinam dessa forma para formar esse campo de Young-Mills. Então é uma classe interessante de modelos também, que foi estudada bastante no final da década de 70, no início da década de 80, e foram muito importantes para descrever a supergravidade em órbita. Em 4 dimensões. Os trabalhos aqui, de Vecchia, Paulo de Vecchia, o grupo de Turim e o grupo de Copenhague. Então esse pessoal desenvolveu bastante um estudo bem detalhado do que seria uma teoria de Young-Mills com campos de gauge compostos. Isso também é interessante. Eu acho que por gentileza. Você viu a hora rápido? Tá doido pra ir embora, né? Sacou na hora. Sacou na hora, cara. Reviolou até a causalidade. Fala a verdade. Fala aí, que horas tem? 11 h 11 tá certo. Vou fazer um pouquinho mais, a gente acaba. Eu só abrindo as questões para a gente começar agora. Bom, então, tem um mundo de coisas interessantes, né? Que isso aí ocupa uma vida de trabalho para a gente buscar alguma coisa interessante. Bom, e aí é onde é que começa o problema. Então vamos pensar, nós vamos colocando aqui, vamos passar pelas divergências ultravioleta, tentando pensar sempre numa teoria de Young-Mills.
Mas antes, vamos tentar pensar, né, em coisas mais simples. Vamos pensar no modelo mais simples, que seria também teorias escalares. Mas aonde é que começa o problema da divergência ultravioleta, né? Então, quando a gente está pensando na divergência ultravioleta, muitas vezes a gente já associa, o problema da divergência aparece com os campos em interação. A gente associa, assim, às vezes numa primeira ideia, quando a gente não está ainda conhecendo a área, né? A gente vê meio por fora de ouvir falar, de seminário, a gente sempre associa o estudo das divergências ultravioleta, né, à série perturbativa. A gente pensava fazer teoria de perturbação, mas a série perturbativa, na linguagem popular, a gente sabe que são, na verdade, os gráficos de Feynman. Então, os gráficos de Feynman, eles apresentam divergências na hora dos cálculos dos loops, né, que são gráficos de Feynman. Os loops, né, eles apresentam divergências. Mas, na verdade, a gente tem que pensar que a divergência vem muito antes. As divergências ultravioleta, elas já estão presentes, né, nos próprios campos livres. Então, quando a gente pega um campo clássico e eleva esse campo à categoria de um campo quântico, não na formulação de path integral, né? Porque na formulação de path integral, o campo quântico ele não tem um caráter operatorial, ele tem um caráter estocástico, você integra sobre todas as configurações de campo possível. Um campo clássico, que é uma função, vamos dizer, diferenciável das coordenadas de posição. O tempo de coordenadas de posição, que satisfaz uma certa equação de campo, tem uma certa equação atuando, um certo operador atuando nesse campo. Se a gente pegar o campo livre, né, homogêneo, a gente teria essa equação de campo, né, esse operador atuando aqui no campo livre. Vamos dizer que não tem fonte. Tá? Quando a gente faz a transição por campo quântico, se a gente vai pensar na integral de caminho, quando a gente pensa no passo íntegro, o que a gente pensa é integrar sobre esses campos. A gente cria uma medida, diz que esse campo agora é uma variável estocástica, uma variável de integração, e eu vou colocar esse integrando aqui, e a gente vai, a partir, né, da integração sobre todas as possíveis configurações de campo, a gente vai vai dar o aspecto quântico, o aspecto da incerteza do campo está na sua estocasticidade. Esse campo a gente imagina que seja o campo clássico, que seja o campo, mas aqui esteja, vamos dizer, o campo quântico. O campo quântico ele aparece como sendo a perturbação que vai ser, que é a perturbação sobre a qual eu vou integrar, então, na verdade, aqui nós estamos integrando sobre a parte quântica do campo. A parte clássica é fixada. E se a gente faz a expansão, aquela famosa expansão do ponto de Sella, a gente mostra que a contribuição mais substancial, se o campo tem essa trajetória, mas essa aqui é a trajetória clássica, a gente sabe que os desvios da trajetória clássica, eles decaem exponencialmente à medida, né, que as trajetórias, que os campos se afastam muito da trajetória clássica. A trajetória dominante, né, a contribuição dominante integral de caminho é a contribuição que está mais próxima, são pequenas flutuações em torno do campo clássico. Sobretudo quando tem, por exemplo, o campo escalar, né, que pode ter uma configuração clássica não trivial, a gente, na verdade, não está integrando sobre o campo em si, está integrando sobre a parte quântica. No caso da QED, por exemplo, a parte clássica, quer dizer, o férmion, ele já é a própria parte quântica, e o bóson vetorial também, o campo de Gaussian já é a própria parte, já é o próprio campo quântico. Mas numa teoria escalar, nem sempre o campo escalar é o campo que vai ser quantizado. Eu preciso retirar do campo aquilo que é a configuração clássica e integrar aqui. Algumas vezes a gente vai precisar falar sobre isso quando a gente falar das funções de Riemann padrões. Mas por enquanto vamos deixar assim. Agora, o que para nós, o que fortalece a compreensão do campo quântico é a descrição em termos canônicos. Passar o meu campo passa a ser agora, vou botar um chapéuzinho aqui, eu posso botar o que aqui para dizer que é o campo quântico. Então, o campo quântico agora é uma nova estrutura, né, que não é mais o campo clássico, no sentido de que nós impomos uma relação de comutação não trivial para o nosso campo. A gente impõe que o campo quântico, no instante de tempo t, na posição x, e o campo quântico,
seu momento canônico conjugado. Então, o momento canônico conjugado ao campo quântico. Também no instante T, uma posição Y, isso aqui me dá o I, H cortado, delta de Dirac. Então a gente impõe essa relação aqui, que a gente chama de relação de microcausalidade. Na verdade, uma teoria com derivadas primeiras, né? Então isso aqui é o Phi-ponto, na verdade. Normalmente esse cara aqui é a própria derivada temporal. É um momento canônico associado ao campo, é o dl de Phi-ponto. Então, numa teoria típica de derivadas, apenas de derivadas primeiras presentes no Lagrangiano, a derivada lagrangiana em relação ao Phi-ponto é o próprio Phi-ponto. Então, é o Phi-ponto, né? Vamos dizer isso aqui. Então, a gente impõe essa chamada relação de comutação a tempos iguais. Então, a gente pode botar aqui Tx e aqui o T', X', se quiser, e aí dizer para T igual a T', isso aqui é delta de X menos X', que é a chamada relação de quantização canônica, né? E essa relação aqui é a relação que é imposta, na verdade, isso aqui vai ser estendido depois, né? Isso aqui quando T igual a T', então isso aqui é uma separação tipo espaço, né? E a gente impõe que o campo comuta consigo mesmo para T igual a T'. Então, campo, essa é a chamada relação de microcausalidade. Quando a separação é uma separação time-like, tipo de espaço, né? T igual a T' da S2 negativo, então o campo comuta consigo mesmo. Mas isso não acontece na região time-like. Se essa separação aqui for tipo tempo, esse comutador deixa de ser zero. E na região tipo espaço, quer dizer, além do campo comutar consigo mesmo, ele não comuta com a sua derivada, né? Então, que as relações chamadas relações de comutação canônica, as relações de comutação a tempos iguais. Então, isso aqui já dá para o campo quântico uma natureza muito especial, porque essa relação aqui me produz uma distribuição. Isso aqui não é uma função, é uma distribuição, que é algo extremamente singular. Então, o campo, ele, além de ser um operador, né, eu não vou repetir isso, né, no formalismo canônico, o campo é um operador que atua sobre estados, a gente constrói o espaço de Fock, pode construir o espaço de estados coerentes, mas a gente constrói o espaço de Fock a partir daquilo que a gente chama de um estado de vácuo. E aí, esse campo aqui, ao atuar, né, em cima, ele é expandido em termos de operação de criação e de destruição, isso aqui me forma o estado de uma partícula. Então, o campo quântico poliado no formalismo canônico, ele tem um caráter de operador no espaço de Hilbert de estados. Nesse caso, aí seria um espaço de Fock. E, ao mesmo tempo, ele tem um caráter de distribuição. Então, quer dizer, o nosso campo, né, em linguagem assim, mais de jargão mesmo, né, ele é uma... Eu posso dizer, o operator value é uma distribuição, operator value é uma distribuição com valores, né, operatoriais, quer dizer, é uma distribuição de natureza operatorial. Então, o fato de ter esse caráter de distribuição já confere ao campo uma certa dose de singularidade. E é aí que começa tudo. Quer dizer, a singularidade ultravioleta, ela já está no campo livre, não precisa o campo nem estar em interação. O que expressa isso aqui? Sobre isso, eu acho que a melhor referência que tem é a que eu trouxe aqui para vocês, que é o Gogoliubov-Shirkov, que é o que eu vou sugerir quem quiser. Eu não sei se esse livro já... Eu não tenho o PDF dele, eu procurei, eu não tenho. Se alguém conseguir localizar, você tem, Mel? Então você podia passar para quem não tem, para mim, inclusive. Então eu vou pôr o Shirkov. E tem o Gogoliubov Todorov.
Todorov foi um búlgaro que trabalhou com o Gogoliub, que foi professor da gente lá na CISA, o cara mais quente que eu conheci de grupo conforme. Ele tem um livro muito bom e ele formou toda uma geração de pessoas na Bulgária em cima desse estudo. Tem um livro muito bom, ele na biblioteca tem um livro muito bom, foi um curso que ele deu lá em Pisa, sobre teoria de campo, grupos conformam grupos eu acho que é parte possível, alguma coisa assim. Mas tem um livro desse Todorov, quem quiser ver alguma coisa sobre grupo conforme, a referência é Todorov, Dobrev, Milchev, esse livro é muito bom. É o livro que eu acho mais completo sobre conformal groups. Eu acho que é conformal groups in field theory, os conformes em teoria de grupo. Muito bom. Bom, então o Bogoliub-Shirkov, o Bogoliub-Todorov, ele é uma formalização desse livro. Esse livro aqui já não é também tão fenomenológico, é um livro mais tende ao rigor. Vamos dizer assim, é um livro semi-axiomático. Então ele é assim, ele é um livro, uma primeira abordagem. Esse livro aqui é mais axiomatizado. Mas eu estou indicando esse aqui. Então, onde os cálculos são feitos em detalhe, o que a gente vai querer tirar daqui é o estudo das chamadas funções de correlação ou funções de comutação ou funções de Pauli-Jordan. Aí a gente tem as funções de Green. Aí eu sei que está aprendendo aí as funções avançadas, as retardadas e as causais, né? Ou propagadores. Então eu gosto desse capítulo do livro do Todorov, em que ele mostra toda a estrutura de divergências ultravioleta que está por trás desses campos livres. E é interessante observar que muitas das coisas que são feitas aqui nesse livro e que a gente importa, tem muita coisa em aberto que pode ser feito. Por exemplo, se a gente quiser estudar uma QED em 5 dimensões, que é uma coisa importante hoje, ou se a gente quiser estudar uma teoria de dimensões ou uma teoria em dimensões inferiores, tem muita coisa ainda que pode ser aberta, né? Estudar, por exemplo, a estrutura de divergências ultravioleta das funções de Pauli-Jordan em 5 dimensões, uma questão em aberto. Eu procurei na literatura, é um cálculo que tem que se fazer. O que a gente pode aprender? Quer dizer, quanto mais você aumenta a dimensão, o que a gente sempre imagina é, aumentando o número de dimensões, a gente sempre piora o problema ultravioleta. Diminuindo as dimensões, a gente tende a melhorar as divergências ultravioletas. Mas, porque a divergência ultravioleta, ela vem basicamente no espaço das frequências. É ultravioleta no sentido das frequências, dos vetores de onda. Então, se eu estou em D dimensões, né, o meu elemento de volume no espaço de Fourier é D-dimensional. Mas a dinâmica do campo, né, o que está por trás do campo, que são o aspecto, né, quântico do campo, está nos propagadores. Os propagadores, em geral, são do tipo 1 sobre K2. Não sei que vocês usam derivada superior e botam derivadas mais altas. Mas, basicamente, aumentando a dimensão, a gente aumenta muito mais a divergência, né, que K aqui, porque isso aqui vai basicamente com K elevado a D-1, dK, do ângulo sólido, né, dessas duas dimensões. Então, quanto mais eu aumento a dimensão, mais eu aumento o disparate, a potência do propagador. Normalmente, nós trabalhamos com teorias que são derivadas segundas. Então, o problema ultravioleta tende a piorar à medida que eu aumento a dimensão. E, claro, à medida que eu diminuo a dimensão, esse fator aqui vai se aproximando mais desse, então o problema ultravioleta fica mais atenuado, né? A gente tem divergências de menor ordem. Então, a dimensão mais alta, ela prejudica a divergência ultravioleta. E aí, o que aparece? Qual seria a estrutura de singularidade que poderia aparecer, por exemplo, em termos de uma função de Pauli-Jordan, vou mostrar para que é isso,
Por exemplo, a gente vai para uma análise em 5, fazer uma QED em 5 dimensões, fazer um Chern Science em 5 dimensões, por exemplo. Então, seguindo, eu vou seguir a notação um pouquinho padrão aí do Goril-Chirco, né? Isso aí está localizado, deixa eu mostrar para vocês aí, então, essas funções, vamos dizer assim, chamadas funções de comutação. Aqui é o Goril-Chirco. É que o livro ele não é assim, eu acho que ele não é dividido em capítulo, é 6, 7, é capítulo 7, capítulo 8. É o capítulo 14, capítulo 2 é Quantum Theory of Free Fields. Toda a sessão 14. Vou pegar a sessão 15 também. Vou pegar a sessão 15, singulares. Sessão 14, então, deixa eu pegar aqui. Sessão 14 basicamente são as funções de Green. Sessão 15. Esse era o livro que a gente usava lá nos primeiros cursos em Trieste. O Salão gostava muito desse livro, era muito bom. Ele até levou o professor Gogolio para dar umas aulinhas para a gente lá, em 79. O Gogolio foi, depois voltou do novo, o Gogolio era velhinho, estava bem lúcido ainda. Capítulo, a sessão 15 e a sessão Singularidade. Então aqui fica bem claro que as singularidades já aparecem intrinsecamente ao campo quântico, mesmo no campo livre. Ele já é bastante singular. Capítulo 15, eu acho que vai ter aqui. Isso. Depois, ele tem lá atrás uma seção, o apêndice A. Apêndice 1. Seção A, sessões A, B, C e D. Então tem 4 sessões onde são abertos todos os detalhes, eles são, vamos dizer assim, são apresentados, né? Nas sessões 14 e 15. Então, na sessão 14 e 15, ele se preocupa mais de mostrar os detalhes, realmente calcular as integrais, botar todos os truques de são transformações de variáveis, assim, substituições de variáveis, muito bem, assim, mesmo coisa de russo mesmo, de quem assim, tem toda uma escola por trás. Então, são truques muito
que ajudam muito a resolver, mas que eu falei para 4 dimensões. Agora a pergunta é se a gente vai para 5 dimensões. Isso aí seria interessante se alguém aqui no curso se interessar de fazer assim, tentar reproduzir esses cálculos, mas em 5 dimensões, por exemplo, porque não é nenhum trabalho de impacto, mas vale um trabalho. É um trabalho que eu acho que seria interessante se compreender alguns aspectos que não são muito explícitos na estrutura de singularidade, no espaço de configuração, não é olhando o espaço de Fourier, mas olhando o espaço de configuração. Então, basicamente, o que a gente vai estudar aqui vai ser no Gogol-Chekhov, essas 2 sessões aqui, e aqui, esses apêndices aqui, eles apenas reproduzem os resultados que foram trabalhados nas sessões 14 e 15. Mas, basicamente, a função que está em jogo, deixa eu apagar aqui, a função importante que está aqui é a chamada função de Pauli-Jordan. Então, vamos dizer que a gente tem um campo escalar, vamos pegar o caso mais simples, né? Quer dizer, a função, vou chamar de função de comutação, função de Pauli-Jordan. Função de comutação. Então, essa função ela é definida desse modo. Pega-se um campo escalar, vamos dizer, quer dizer, para os campos tensoriais a gente vai ter um método sabendo do campo escalar, a gente sabe qualquer outro para os escalares. Pegando um campo escalar real, então, vamos pegar o campo φ na coordenada espaço-temporal x e o campo φ na coordenada espacial, na coordenada espaço-temporal y. O Gogol define isso aqui com um fator i, ele define isso aqui 1 sobre i, e é o que ele chama de d0 de x menos y. Essa função tem variação. Deixa eu ver se ele bota hoje, se eu estou botando o i no lugar certo. Tá certo, é isso mesmo. Φ de x, comutador de φ de x, né? Ele bota o i aqui, ou menos e tanto faz. Isso aqui é o que se define como uma função de comutação. Quer dizer, claro que essa função aqui, ela não está especificando a região do espaço-tempo que eu estou. Essa separação x menos y pode ser tipo tempo, tipo luz ou tipo espaço. O que a gente sabe do fundamento da teoria de campo quântico, se esse campo agora, se esse campo aqui está colocando, ele satisfaz essa relação, tem um campo quântico. Então, φ de x, φ de y, se essa separação aqui é tipo espaço, né, x menos y ao quadrado é menor do que zero, o que a gente sabe da relação de microcausalidade aqui, o campo comuta consigo próprio para separações tipo espaço, então isso deve ser zero. Então essa função aqui, ela vai ser calculada em geral, mas é claro que devido, né, ao fundamento, quer dizer, a gente imaginar que na região, se 2 campos, se o seu campo ele é medido numa região espaço-temporal, a medida do campo do ponto X e a medida do campo do ponto Y são completamente causalmente desconectados. Então, os campos comutam. Eu posso medir os dois simultaneamente porque eu estou na região space-like. Então, isso aqui é o que a gente chama de princípio da microcausalidade. Que junto, né, depois com a relação de comutação a tempos iguais do campo com o seu momento dando a função delta, é uma outra coisa. Nós não estamos calculando φ com φ ponto, estamos calculando o campo consigo mesmo. E aí, isso é uma coisa que a gente sabe, é uma coisa que não é complicada. Outra coisa, que é um resultado importante, se o campo é livre, né, para campos livres, como é o caso que nós estamos colocando, né, para campos livres, D0. Ele bota, o Gogol bota esse zero aqui porque é para designar escalar, spin 0. Depois ele coloca, eu acho que um D1 para o campo vetorial e um D meio para o campo fermiônico. O campo fermiônico Dirac ele bota aqui. Na verdade, Dirac ele nem bota D, ele bota S. Mas esse D0 aí é para designar o escalar. Eles chamam de D. Então esse campo aqui é o campo, vamos dizer assim, o escalar, né? Então, essa função aqui, então, para campos livres, né, o comutador, quer dizer, D0 de x menos y é um sinâmbaro.
O que é um sinal? Não é um operador. É um número comutante. O que se mostra, isso aí não é óbvio. Isso aqui mostra que por princípios fundamentais, que sempre que eu tiver campo livre, a função que expressa o comutador do campo consigo próprio, em qualquer intervalo de separação do espaço-tempo, é sempre um número, não é um operador. Para campos em interação, então agora a gente introduz interações, quando os campos não são mais livres, para campos em interação, D0 passa a ser um operador. Tem um caráter operatorial, vamos colocar assim. Então, para campo livre, isso é um número. Então, qual é o truque que o Google Livre faz? Pega essa função, se ela é um número, eu vou calcular o valor esperado dela no vácuo. Se ela é um número, o valor esperado é igual a ele mesmo. Entendeu? Se isso aqui é um número, não atua em um estado, pode sair do comutador, do valor esperado no vácuo. Então, isso aqui é o próprio D0. Muito bem. Então, para calcular essa função, na verdade eu posso calcular essa função através do valor esperado dela no vácuo, porque isso aqui é um número. Mas o meu campo, nós sabemos expandir em termos de operadores de criação e destruição. Então, vou lembrar isso aí, basicamente, esses requisitos a gente imagina que se tem. Quer dizer, quando eu expando o meu campo φ de x, né, a gente sempre imagina que a gente está fazendo aquela expansão em operadores de criação e destruição. Nós teríamos aqui o 4K, né, sobre a quarta, aí a gente coloca aqui delta de K2 menos M2, estamos expandindo as ondas todas no shell, e aí aqui a gente coloca θ de K0, e aí a gente tem a expansão do campo, a gente tem um A de K, menos KX, mais quadrado de K, e a expansão que a gente faz do campo. Esses operadores aqui são operadores de criação e destruição. Então a gente coloca isso aqui, claro que o operador de destruição atuando no vácuo é zero, o operador de criação atuando no vácuo. Então a gente vai ter o produto, né? Por exemplo, o A daqui com o A da área daqui, lembrar que certo, que a da área atuando no vácuo é a mesma, essa aqui dá o estado de uma partícula, né? E lembrar, então, o vácuo A também é o estado, é o grau de uma partícula, não dá zero, mas claro, o A no vácuo é zero. E saber as relações de comutação. A gente tem o A de K, o A de K, né, com o A de K', isso aqui dá um delta, né, de K menos K'. Então a gente sabe as relações de comutação básicas entre esses operadores, coloca isso aqui e ganha uma expressão final. Então, isso aqui é simples de fazer, a gente coloca, expande esse campo aqui numa coordenada K, o outro campo numa coordenada K', porque são variáveis de integração, usa as relações de comutação aqui também, quando for necessário, e os operadores A atuando no vácuo dá zero, e o zero a dada também dá zero. Isso aqui é zero, isso aqui é um operador de distribuição, e isso aqui também é zero. Né? Isso aqui é o DAGA disso aqui, então isso aqui é zero. Aí agora o ADAGA disso aqui não é zero, isso aqui é diferente de zero, e isso aqui é diferente de zero. Só para lembrar esses detalhes. E aí a expressão que a gente ganha aqui é que 1 sobre I V0 de x menos y, só fazendo essa substituição imediata, a gente consegue expressar essa expressão aqui, consegue expressar esse objeto em termos dos operadores, aí em termos dessas matrizes, deixa eu colocar aqui para vocês. Isso aqui dá para nós lembrar o seguinte, né? Dá 1 sobre 2, a convenção, isso aqui dá 1 sobre I, menos I, sobre 2π a terceira. E aí a integral que fica para a gente fazer essa integral aqui.
B4 kappa. A gente tem aqui a função sinal, epsilon de K0, ou seja, θ de K0 menos θ de menos K0, né? Quer dizer, isso aqui é mais 1 para K0 positivo e menos 1 para K0 negativo, vezes o delta de Dirac, de K2 menos N2, pressão de condição Shell, e aqui é 1 para X. Então, quer dizer, toda aquela expressão que nós substituímos aqui, substituindo aqui o campo Y expandido em termos de A e AW, e o campo X expandido em termos de A e AW, e usando as relações de comutação, e usando o quanto, né, o operador atuando no vácuo. Né? Quer dizer, essa condição, se a gente pegar algo desse tipo, vácuo AA, isso aqui é zero. Vácuo A, o que a gente faz é, a gente substitui, usa o comutador aqui, que vai dar um delta de K menos K', e esse A aqui mata. Então o truque é esse, é sempre jogar o A para atuar no catch, que dá zero. Então sempre que tiver algo desse tipo, a gente usa a relação de comutação. Então isso aqui é imediato, quer dizer, imediato, 2, 3 linhas, a gente sai daqui e chega aqui. Só isso que a gente precisa saber, só saber as relações de comutação entre o A e o AW, e saber que A mata o vácuo. Ganha essa expressão. Então é essa integral que eu tenho que resolver. Então, claro que essa integral aqui, esse delta aqui, a gente pode abrir logo isso aqui é delta de K2 menos 1 N2, quer dizer, isso aqui na verdade é um delta de K0 ao quadrado, né? Menos K2 menos N2, que a gente pode chamar de ômega 2, para a gente escrever desse tipo. Então, de ômega 2 definido como sendo K2 mais N2. Só usar aquela expressão, e aí a gente sabe que o delta de uma função de x, né, usar aquele fato que delta de f de x pode ser expandido como somatório nas raízes, né, de delta de x menos raiz r, sobre o módulo da derivada da função calculada em xr. Quer dizer, essa função aqui é K0 ao quadrado, então ela vai ter 2K0, né, quando a gente pegar K0 mais ômega, K0 menos ômega, K0 mais ômega, isso aqui é delta de K0 mais ômega e K0 menos ômega. Então, isso aqui eu vou expandir, né, como uma função delta de K0 mais ômega sobre o módulo da derivada em K0. Então, isso aqui é a derivada em 2K0. Então, vai ficar sobre 2 módulos de K0. E faça a mesma coisa aqui, né, com K0 menos ômega. Então, vai ficar o outro delta, tá, sobre 2 módulos de K0. E aí, é claro, quando o epsilon, esse cara aqui só se anula para K0 igual a menos ômega. Então, isso aqui só vai combinar com o θ de menos K0. E esse aqui vai combinar com o θ de K0. É só juntar isso aqui, que aí a gente faz logo a integral na variável K0 e fica como integral em D3K. E aí, na seção 14, quer dizer, na verdade, na seção 14, o Gogoliu mostra como se resolve essa integral aqui. Transformações de variáveis, com funções hiperbólicas, não importa. No final do dia, então isso aqui é cálculo, daqui para cá é só cálculo de integral no espaço, de transformada no espaço de fluido. Vou pegar a resposta que ele dá aqui, que a gente já vai analisar. O que eu quero chamar a atenção com isso? Eu quero chamar a atenção para a localização da estrutura de singularidades ultravioleta que já está presente no campo nítido e que vai repercutir. E aí eu vou chamar a atenção para vocês para o formalismo de Epstein-Glasser, que é uma formulação, é um método de quantização bem alternativo que evita esses problemas, que dá o que a gente chama de QED finito, né? É uma linha de trabalho bastante interessante também. Mas eu vou colocar, então, fazendo esses cálculos, então, quer dizer, cálculos, vamos dizer, realizados, vou colocar cálculos realizados explicitamente. Aí, Alexandre, você vai gostar muito desse cara, esse cara é muito forte. Quase vai ficar assim, intoxicado mesmo, é um delírio. Você vai viajar, cálculo realizado em detalhe. Não, para quem não conhece Alexandre, adora a fórmula. A gente chama até ele de farmacêutico de manipulação. Ele resolve tudo com uma fórmula, ele tem sempre uma fórmula para tudo, até para estudar, né? Depois você já não soube o horário que estou estudando. É uma figura. A tabelinha de estudo dele aí. Agora você mudou, né? Mas agora na dissertação. Pois é, eu falei, agora vai quebrar tudo. Eu falei, isso aí tá igual essa aqui, sabe, o estudo de bailarina russa, que você, coisa de aquecimento, barra, não sei, plié, não sei.
O horário do Alexandre era todo dividido, ele formulou a vida dele uma fórmula. Agora ele está melhorando, né, Alexandre? Mas você vai gostar desse capítulo aí. Né? Capítulo cálculo, já que você gosta tanto, se você quiser, você pode fazer esse cálculo em 5 dimensões, seria interessante. Tá? Cálculos realizados em detalhes na seção 15, né? Do capítulo 2, como a gente chamou a atenção. Então, fazendo lá o cálculo, fazendo todas aquelas turbulências que se faz ao longo do caminho, a gente chega a essa resposta bonitinha. D de x menos y, quer dizer, a função do D, né? D0, sem o y. Ela dá para nós isso aqui. 1 sobre 2π, epsilon de x0. Epsilon de x0 menos y0. Vou fazer o seguinte, para evitar carregar x menos y, vou chamar essa variável de z, vou chamar essa diferença, essa separação espaço-temporal x menos y, eu vou chamar de z. Então isso aqui é o d de z, então você vai ficar o f de z0, quer dizer, na verdade x0 menos y0, e o delta de z2. Aqui já aparece um delta de Dirac, z2 igual a zero. Então em cima do cone de luz, da separação x menos y ao quadrado igual a zero, né? Quando a gente já tem uma baita divergência, uma baita delta de Dirac. Depois aqui a gente tem a massa do campo, nós estamos supondo que esse campo aqui é um campo massivo, por isso que esse delta de K2 menos M2, que é a condição, né, das ondas planas on-shell. Então aqui nós temos menos M sobre 4π raiz quadrada de Z2. Claro que Z2 não pode ser negativo. Então aqui tem o θ de Z2. Essa região aqui só vai existir para Z2 positivo. O θ também é a função de grau, a função de Heaviside. Aqui o epsilon de Z0. Isso aqui tá, só vai valer para x0 maior do que y0, isso aqui dá 1. E para x0 menor do que y0, isso aqui dá menos 1. E aí aqui dá a função de Bessel, né, de ordem 1, de m raiz quadrada de Z2. Essa função aqui, a gente sabe que a função de Bessel é oscilante. Mas o que a gente está fazendo, esse cálculo mostra que o comutador, então essa relação aqui, essa relação aqui está dizendo para nós o seguinte, que I vezes, né, quer dizer, a gente tem aquela relação, né? Vamos passar o I para cá. I vezes o comutador φ de x com o φ de y está me dando o D0 de Z, o D0 de x menos y. Então, essa função comutação, se nós observarmos bem, Z2, essa contribuição aqui só aparece para Z2 igual a zero. Essa singularidade aqui está em cima do cone de luz. Então, em cima do cone de luz, que é uma separação tipo luz, né? X menos y ao quadrado igual a zero, eu tenho uma singularidade de função delta aqui no cone de luz. Agora, aqui, se vocês observarem, essa função pede que Z2 seja maior do que zero. Ela só vai contribuir para Z2 maior do que zero. Então, de fato, né, essa função, ela está dando zero para Z2 negativo. Então, se a separação é tipo espaço, esse objeto é zero. Como deveria ser, para poder ser compatível com a microcausalidade. Quer dizer, isso aqui está implícito, obviamente, quando a gente expande o campo, quer dizer, não é nenhuma descoberta, quando a gente expande o campo escalar, quantizado, em termos de operadores de criação e destruição, ao impor as relações de comutação canônica de A de K com A de K', adaga de K com adaga de K' e A de K com adaga de K', as relações de comutação entre esses operadores, elas vêm a partir das relações que nós impomos de φ com φ ponto a tempos iguais, dando delta, né, que é a relação típica de comutação, e a relação de φ com φ a tempos iguais, dando zero. Então, essas duas relações, elas estão por trás das relações de comutação entre A e H. Quer dizer, a relação de comutação entre o campo, do campo no espaço de configurações
essas relações de comutação se traduzem no espaço de Fourier nas relações de comutação entre A e H. Então está tudo implícito aqui. É por isso que isso aqui é um teste, na verdade, de consistência. Então esse resultado, se desse diferente de 0 para Z2 menor que 0, é porque nós teríamos errado, o cálculo estaria errado. Então isso aqui simplesmente confirma. Agora, só que isso aqui consegue estender esse resultado, né? A relação fundamental de quantização é essa: φ de x, φ de y é igual a 0, sempre que x menos y ao quadrado for negativo. Para separações tipo espaço. Eu sei que para tipo espaço ela é 0, mas nada me diz sobre quanto vale a comutação entre esses campos no cone de luz e dentro do cone de luz. Então esse cálculo dessa integral que está feito aqui me dá esse resultado aqui. Então essa função aqui, né, ela é uma função bem comportada. As funções de Bessa são funções oscilatórias, não são as modificadas, são as funções de Bessa originais, né? Porém, a estrutura de singularidade está aqui. Nós temos perto do cone de luz, quando Z0 tende a 0, a gente tem uma singularidade tipo raiz aqui. E claro, aqui a gente tem também uma descontinuidade mais finita, mas o problema maior está aqui. Então nós temos essa descontinuidade nas fronteiras do cone de luz. Eu acho que até o Google vai dar a expansão assintótica. Isso, na vizinhança do cone de luz, quer dizer, só pegar a expansão dessa função aqui, nas vizinhanças do cone de luz. E essas divergências, né, são divergências, então, de pequenas distâncias. Né? Então, são divergências, aqui é 0. Quando Z2 tende a 0, nas vizinhanças do cone de luz, né? Quando eu estou me aproximando do cone de luz, eu vou ter aqui 1 sobre 2π, epsilon de Z0, e aqui o delta do Z2, obviamente, estou em cima do cone de luz, essa aqui vai me dar menos M2 sobre 8π. É só fazer a expansão assintótica, que eu acho que ele é até bonzinho, até dar a expansão assintótica dos polinômios das funções de Bessa no meu canto aqui. Ou lá no capítulo, ele tem uma seçãozinha, no capítulo 14, exato, tem a função aqui, tem nessa seção aqui, nas expressões 15,8, 15,9, ele dá todas as expansões assintóticas das funções de Bessa. Então, não tem nada de mistério, é tudo cálculo imediato. Então, dá isso aqui, dá menos M2 sobre 8π, epsilon de Z0, e aqui um θ de Z2. Isso aqui tende desse modo aqui, que essa função aqui tende a um número que vai cancelar essa raiz de Z2 aqui. Então, das vizinhanças do cone de luz, a estrutura de singularidade é essa aqui, são funções delta. E aqui é simplesmente a função Heaviside, a função degrau, dá um salto, assim, mas a singularidade maior está aqui. Então isso está mostrando, isso é o campo livre, então isso está mostrando para nós que a estrutura, né, as chamadas funções de comutação, que não são todas, né, a gente tem que olhar as funções de causais e tal, mas, por exemplo, essa função aqui, ela já apresenta uma série de divergências perigosas na vizinhança do cone de luz. A estrutura, aqui está o caráter de distribuição do campo. Então, o campo é uma distribuição. Então, por que a gente está chamando a atenção disso? Porque qual é a origem da divergência ultravioleta quando a gente vai para os gráficos de Feynman? Imagina, por exemplo, que eu tenho, isso aqui, vamos dizer, é um campo escalar. Suponhamos que nós tenhamos, então, uma teoria do tipo lambda F4. Então, não precisa nem pegar uma teoria com escalar terceiro, uma interação lambda F3. Então, a gente tem um vértice lambda F3 e tem outro vértice lambda F3, um no ponto X e o outro no ponto Y. Se eu quiser formar, por exemplo, aqui a partir desse gráfico, eu posso formar algo desse tipo. Separar essa linha como externa, separar essa linha como externa e propagar essas duas linhas aí. Então eu poderia formar esse gráfico. Depois a gente vai fazer ao longo das próximas aulas como formar sistematicamente os gráficos de Feynman e tirar as regras de Feynman. Estou só dando um exemplo imediato. Se eu tivesse um gráfico de Feynman desse tipo aqui, então aqui eu tenho um vértice cúbico aqui no ponto X e aqui no ponto Y. Deixa eu botar assim. Então, se a gente fosse calcular então isso aqui significa, no ponto X eu tenho isso aqui, eu tenho V4X, e aí aqui eu tenho um campo φ de X, isso aqui ficou como um campo φ de X, e isso aqui ficou como um campo φ de Y.
Mas agora, esses dois campos aqui se juntaram para formar um propagador, e esses dois campos aqui, um φ de x que tinha aqui se junta com esse φ de y aqui para formar um propagador, uma função de Green, e esse aqui se junta com esse aqui para formar outra função de outro propagador. Então nós teríamos aqui um propagador, vamos botar assim, vamos chamar de delta de x menos y. Teríamos um outro propagador aqui também, que é delta de x menos y. E teríamos aqui um campo φ de y. Tá? Esquecendo da integral x e y. Isso aqui é um termo da ação. Integral de 4x de lambda vezes 3, integral de 4y de lambda vezes 3. Então ela vai ser um lambda 2. Bastante acoplamento ao quadrado. Então agora a gente vai para os... Bom, aí a gente observa. A gente está multiplicando duas funções de Green no mesmo ponto. X menos y, x menos y. Então, deixa eu apagar isso aqui. Então a gente está vendo aqui qual é o problema que pode acontecer, que eu estou multiplicando objetos que são bastante singulares, no mesmo ponto. Deixa eu apagar isso aqui, só para dar um flash. Eu não botei a função de Green, vou mudar também. Aqui é só a função de comutação. Agora ele vai calcular a chamada função de Green, que é usar o que nós já estudamos em outros cursos aí, que é quando eu pego o produto T, né, de φ de x vezes φ de y, que é o produto ordenado no tempo. Esse objeto aqui, se o campo φ satisfaz a equação de Klein-Borders, da Lambertiano mais M2 φ é igual a zero, na coordenada x, e da Lambertiano na coordenada y mais M2 φ de y é igual a zero, então é fácil mostrar, não é rápido mostrar. E se os campos satisfazem aquelas relações de comutação, φ de tx, φ de ty. Tempos iguais, isso aqui é I, H cortado, delta 3, deixa esse H cortado igual a delta 3 de x menos y. Então, fazendo isso aqui, né, usando essa relação de comutação, porque aqui basicamente, o que é esse objeto para nós? Esse objeto para nós aqui é vácuo, produto ordenado T. Se x0 for maior do que o y0, então isso aqui vai ter θ de x0 menos y0. O campo φ fica na frente do campo y. Então isso aqui é o chamado ordenamento temporal, que é definido dessa forma. Que a ordem dos campos agora não é comutante, como nós vimos aqui. O comutador de φ de x com φ de y é diferente de zero em geral. Só é zero se a região de separação for space-like. Então esses campos não comutam entre si. Então a ordem é essa. Se o tempo desse for maior do que o tempo desse, esse aparece na frente. E depois, se for o contrário, se o tempo y for maior do que o tempo x, né, porque o φ de y aparece na frente do φ de x. Isso aqui então, essa função, isso aqui é que é esse objeto aqui é que é chamado a função de Green causal. Por quê? Porque se a gente atuar aqui, esqueci um som de C2, se a gente atuar com isso aqui, com D2, DT2, menos Laplaciano, se a gente tirar I, vou colocar a equação de campo aqui, mais M2, isso aqui é o da Lambertiano. Então, o que significa derivar em relação ao tempo do θ? Derivar em relação ao tempo θ significa produzir uma função delta de Dirac. Depois eu vou ter que derivar de novo, porque tem duas derivadas aqui. Então, essa derivada temporal, vamos dizer que eu estou colocando tudo na coordenada x. Eu estou dizendo que eu vou aplicar em cima desse objeto aqui, esse objeto da Lambertiano na coordenada x mais m2. E aí eu vou ter que fazer esse cálculo. Duas derivadas temporais atuando aqui, duas derivadas temporais atuando aqui e uma derivada temporal atuando aqui e outra aqui, né? Porque a derivada ao quadrado, a derivada segunda, né, de f e g é a derivada segunda de f vezes g, mais é a derivada segunda de g, mais duas vezes a derivada de f, derivada de g. Então a gente tem essa derivada temporal para atuar aqui, nas funções θ. Então a derivada temporal é que vai produzir os deltas aqui, que vai fazer os tempos ficarem iguais para eu poder usar a relação de comutação. Depois, esse da Lambertiano aqui, na coordenada x, ele vai atuar diretamente aqui. Então não vai ter problema nenhum, que isso aqui é θ só do tempo. Então não é difícil, quer dizer, eu não digo que é imediato, porque é muito chato ficar dizendo isso. Mas é uma coisa razoavelmente rápida vocês mostrarem que se esse operador atua nessa expressão, isso aqui, da Lambertiano na coordenada x ou na y, mais m2, atuando nessa expressão aqui, valor esperado do vácuo do produto ordenado T,
φ de x vezes o φ de y, entendendo que esse produto ordenado funciona segundo essa regra aqui. Isso aqui dá para nós, acho que tem um fator i aí, mas delta 3 vai dar um delta 4 de x menos y. Ou seja, isso aqui é típica função de Green desse operador. Então, esse objeto aqui, definido a partir dos campos quânticos dessa forma, que não é a função de comutação. Isso aqui é a função de comutação. Isso aqui é o valor esperado no vácuo de φ de x vezes φ de y menos φ de y vezes φ de x. É essa função. Essa função não, é o valor esperado no vácuo dessa combinação aqui. Se x0 for maior do que y0, esse termo não tem. Então, na verdade, eu estou calculando o valor esperado no vácuo de φ de x vezes φ de y. Se for o contrário, esse termo não tem, e aí eu estou calculando o valor esperado no vácuo de φ de y vezes φ de x. Sei φ de x em função dos operadores de criação e destruição, faço exatamente o que eu fiz no caso precedente. Mas, para mostrar isso aqui, não é preciso nada disso. Para mostrar isso aqui, é preciso apenas operar com as derivadas temporais aqui, e vão aparecer momentos em que a gente vai usar a equação de campo em cima do campo φ para produzir e para mostrar que isso aqui dá zero. Termos que vão sair daqui vão cancelar, e isso aqui vai dar a função delta no final. A função delta do tempo vai sair porque eu vou estar derivando duas vezes isso em relação ao tempo. E a função delta no setor espacial, ela vai sair quando eu usar essas relações de comutação. O φ com φ ponto vai produzir a delta espacial. Então, nós vamos ter deltas espaciais, que vem da relação de comutação, e deltas temporais, que vem da derivada temporal da função θ. Então, delta temporal vai se juntar com delta espacial, vai dar o delta. Então, isso é um cálculo que a gente faz, é o cálculo assim, bem preliminar que a gente faz no formalinho de comutação, de quantização tamanho. Bom, então, essa função aqui é a função comutador. E o Bogoliubov, então, escreve essa função, aí ele mostra que essa função, qual é a interpretação dela? Ela é a função de Green desse operador. Por quê? Porque esse operador atuando sobre ela dá a função dela. Então aí desenvolve agora quem é esse produto aqui. Da mesma forma que foi feito aqui, mas só respeitando agora aquele θ de x menos y0. x0 menos y0, respeitando a ordenação causal. E aí ele calcula, então, esse objeto aqui, o valor esperado no vácuo, que é isso aqui sim, isso é o propagador da teoria quântica. Esse valor esperado no vácuo aqui, isso aqui dá para nós, então o cálculo que ele faz aqui, ele reporta aqui também, acho que ele bota aqui, isso aqui dá para nós, isso aqui, 1 sobre 4 aqui, delta, vamos agora chamar x menos y de z, delta de z2. Depois dá aqui menos m sobre 8π, raiz quadrada de z2, θ de z2, então você só está dentro da região time-like, e aqui vai formar um J1 de m, raiz de z2, menos i, aí aqui é a função de Neumann, né? De m raiz de z2. Isso tudo está tabelado aqui no livro do próprio Bogoliubov. E depois tem um termo novo aqui, que é mais i, m, sobre 4π ao quadrado, raiz quadrada de menos z2, θ de menos z2, e aí que aparece a função de Bessel modificada de primeira espécie, aquela que tem um comportamento exponencial, K1 de m raiz quadrada de menos z2. Então, isso aqui é a função comutador, é o propagador. Em geral, quando a gente fala do propagador, a gente usa isso aí, propagador do campo escalar. Isso é do K2 menos M2 mais I epsilon. Isso aqui, claro, é esse propagador no espaço de Fourier. Mas agora eu estou calculando esse propagador no espaço das configurações. Ou seja, está pegando a transformada de Fourier disso. Na verdade, ele está pegando isso aqui. Isso que a gente está fazendo. Então, calculando isso aqui, a gente vai ficar aqui do lado direito, aqui o Bogoliubov mostra. De novo. Então, o propagador, olha, ele tem um delta de Z2. Estou acabando, tá? Então, quando eu fiz aquele gráfico de Feynman aqui, o que eu coloquei aqui, eu tenho uma integral em x,
e uma integral muito. Eu vou depois apurar melhor. Isso aqui eu estou só colocando assim, para quem já tem uma ideia, como é que se monta o gráfico de Feynman. Mas eu vou ensinar a montar o gráfico de Feynman. Só se tem um φ3 e tem um φ3, como é que... Oi? Ali, só já que você mostrou assim, Isso. eram dois φ3. Isso. Como é que é dois φ3? Ah, como é que você junta para formar Não, o porque gráfico? assim, φ3 é um ponto e três... Três campos. É, sim. Aí tem O outro φ3 são três, quer dizer, você tem um ponto X. na Lagrangiana só vai ter um treino. Isso. Como é, eu não entendo como é que dois φ3 ficam. Entendi, Tá mas juntando. entendi. O lagrangiano só tem um termo. É, Mas quando você vai calcular os processos, deixa eu parar aqui. Quando você imaginar, por exemplo, na integral de caminho, quando você integra em φ, você na verdade está integrando aqui, vamos dizer, o lagrangiano de interação. Então você tem que expandir essa exponencial, então você vai ter exponencial em primeira ordem, que é só um termo. Mas em segunda ordem, vai porque ficar... estava no loop ali já. porque você já tem, então, à medida que você for expandindo essa exponencial, você vai gerando os termos os mais vértices, tá certo? Mas eu vou ensinar para vocês como é que recursivamente a gente tira os gráficos de Feynman sem precisar fazer derivada funcional também. A gente tem um jeito mais imediato, mais prático de tirar os gráficos de Feynman e as regras de Feynman. Eu vou ensinar para vocês. Eu estou só querendo motivar o seguinte: por que esse gráfico aqui já é tão perigoso? Por quê? Quando eu estou multiplicando dois propagadores no mesmo ponto, quer dizer, nesse gráfico aqui vai aparecer um propagador, que é esse cara aqui, vou chamar um propagador causal de x menos y, vezes outro propagador causal de x menos y, porque aqui eu tenho um propagador de x para y, e aqui também eu tenho um propagador de x para y. Então essa expressão vai estar multiplicada por si mesma. Então a gente vai estar multiplicando função delta por função delta. Vai estar multiplicando função delta por raiz de Z2. Esse cara aqui só contribui para Z2 igual a zero, já é uma grande singularidade. Esse cara tem um Z2 no denominador. Então o problema da teoria quântica de campos, na expansão perturbativa, é que nós vamos estar multiplicando, porque na verdade a gente vai, como a gente faz os cálculos no espaço de Fourier, a gente não se preocupa com isso. Aqui a gente tem um sobre K2 menos N2 e aqui eu tenho um sobre K menos P ao quadrado menos N2. No espaço de Fourier a vida é flor, porque é tudo multiplicação. Mas no espaço das configurações, as singularidades estão declaradas. Então eu estou multiplicando a função delta no mesmo ponto, né? Se delta de x já é um problema, o que é delta de x ao quadrado? O que é? A gente sabe que f de x vezes delta de x é a mesma coisa que f de zero vezes delta de x. Quer dizer, a gente descarrega toda a singularidade na delta. Agora, se essa função aqui tem um infinito, uma singularidade em x igual a zero, ou é a própria função delta, o que é delta de x vezes delta de x? É delta de zero vezes delta de x? Isso aqui já é muito infinito. Então, eu tenho infinitos que são multiplicados. Aí delta de Z2 multiplica esse cara, multiplica esse. Então, nós temos produtos, não bastam as singularidades, a gente tem produtos de singularidades no mesmo ponto. Então é isso que explode, que faz as divergências ultravioleta de qualquer gráfico de Feynman. Mas a divergência ultravioleta ela já está localizada no próprio campo livre. É que se nós olharmos no espaço de configurações, a gente está vendo que essas divergências aqui são divergências para pequenas distâncias. Z2 tendendo a zero, isso é uma baita divergência ultravioleta. Aqui também, para Z2 tendendo a zero. À medida que a distância é muito pequena, a energia é muito alta. Então essas divergências que são de divergências de curtas distâncias, elas são divergências de alta energia. Então esse capítulo inicial, essa discussão inicial, ela mostra para a gente que o campo quântico, ele na sua origem, na sua formulação canônica, né, quando nós impomos essa simples relação aqui, a gente já instituiu automaticamente todas as divergências ultravioletas. A divergência ultravioleta está saindo daí. É claro que depois, com essa relação, se a gente tirar o φ de x com o φ de y, que é o comutador em geral, né, também vai ter singularidade. Mas o propagador, basicamente, é essa função aqui. Então, nós temos singularidades multiplicadas, né? Singularidades muito essenciais multiplicadas por si. Então a questão é, certamente, no espaço de Fourier, o produto de duas funções delta
vai aparecer sob a forma de um integral que diverge para momentos muito grandes. Por quê? Se as divergências são distâncias muito pequenas, no espaço complementar, que é o espaço dos momenta, as divergências vão aparecer para momentos muito grandes. Para momento grande, distância pequena. Então, está tudo aqui. Então, a origem, vamos dizer assim, vocês podem localizar a origem das divergências das teorias quânticas de campo na própria relação mínima, relação fundamental de quantização canônica. Pensando nessa questão, a questão, e o Bogoliubov chama a atenção disso, né, no capítulo que ele... O capítulo... exatamente, esse capítulo aqui, no parágrafo 26. Qual é esse capítulo aqui? Deixa eu botar aqui para localizar para ver se é direitinho. É Divergences of the S Matrix. Capítulo 4. Então, no capítulo 4 do Bogoliubov, ele retoma essa discussão e ele mostra, então, ele reconecta que todas essas divergências, elas começam a se overlapar quando você vai calcular a matriz S, ou seja, os processos, os gráficos de Feynman, naquilo que a gente chama de teoria de perturbação. Então, fica tudo muito claro que tudo começa dessa, aqui que está a divergência ultravioleta. A pergunta é, por que numa teoria de supersimetria, essa relação está lá, mas ela, no fundo, vai ser cancelada? É porque, paralelamente ao escalar, eu tenho um férmio. E aí o férmio, ele vai obedecer a relações de comutação, de anticomutação. Na verdade, não de comutação, mas vai ser anticomutação. E aí é isso que vai fazer com que essas divergências, o delta de Z2 de 1 vezes delta de Z2, que vai aparecer no caso fermiônico, ela vai cancelar o delta de Z2 vezes o delta de Z2 no caso bosônico. Então, falando da grosso modo. Então, a origem da finitude, né, que as teorias supersimétricas trazem é porque a gente, paralelamente ao setor bosônico, a gente lança um setor fermiônico e as transformações de supersimetria ligam um com o outro. Não é que eu jogo um férmio para um lado e um bóson para o outro. Eu jogo o férmio, jogo o bóson, mas a transformação de supersimetria mostra que todas as constantes de acoplamento do escalar também são as constantes de acoplamento do férmio. Então, está tudo ligado por transformação de supersimetria e as divergências naturalmente se cancelam. Mas a origem está aqui. Agora, na década de 80, tem uma formulação muito dos métodos de quantização que nós conhecemos, né, que são vários que vocês conhecem. Então, o método usual, o método tradicional, que todo livro de teoria de campo começa, é a quantização canônica. Nós começamos com o método de quantização canônica, que é esse método aqui. A gente transforma o campo numa distribuição com valor operatorial, impõe relações de comutação canônica entre os campos e seus momentos conjugados e define o espaço de Fock, né, como sendo os operadores de campo atuando no vácuo e gerando os estados de uma partícula. Então, a gente tem um formalismo canônico bem estabelecido. Em seguida, nós temos o formalismo na integral de caminho. Também é uma formulação bastante popular para o campo. Depois nós temos a chamada quantização estocástica. A quantização estocástica foi desenvolvida. A quantização estocástica foi desenvolvida por Parisi. É o terceiro VU, mas é outro VU. Tem o Vu Yang, tem esse VU aqui que foi estudante do Parisi. Então, a quantização estocástica. Aí nós temos a quantização BRST, que é a quantização algébrica, ligada à renormalização algébrica. Temos a quantização. Falando do método de quantização, não método de regularização, tá? Essa quantização causal é o método chamado de Epstein-Barr. Então, esse método aqui
é o método que resolve essa questão. Quer dizer, nesse trabalho aqui, o Epstein e Glaser, eles introduzem uma série de prescrições, eles introduzem um novo método de quantização. Novo método de quantização, que eles chamam de quantização causal. Esse método de quantização causal, ele é feito no sentido de tirar do campo esse aspecto de distribuição e que faz com que a gente produza distribuições que se multipliquem no mesmo campo, no mesmo ponto. Então, ele é um método que, naturalmente, ele elimina a necessidade de renormalização. Ele produz sempre uma quantização finita, quer dizer, uma quantização sem problemas ultravioletos. Isso está muito bem explicado num livro, que é um livro assim, vamos dizer, de caráter pedagógico, não deles, mas do Scharf. Esse livro do Scharf é um livro chamado Finite QE. É interessante, né, a gente observar que essa questão é uma questão tão fundamental, a questão da renormalização, e por que esse método, talvez seja o método mais desconhecido que a gente tem de quantização. Praticamente só quem usa é o pessoal que é ligado mesmo ao grupo lá do Epstein Glaser. O professor Storaro, ele era adepto desse método. Quando ele esteve aqui no Brasil, ele deu um mini curso aqui para nós, ele trabalhou basicamente os fundamentos da quantização causal de Epstein Glaser. Então é um método bastante interessante, que você faz os cálculos em que... No livro do Scharf, por exemplo, ele calcula todos os processos finitos. Ele calcula a renormalização da massa, quer dizer, ele calcula o gráfico que daria infinito da renormalização da massa, a quantização, o vértice que dá um momento de polo magnético do elétron carregado, né? Então, esse método aqui é um método bastante interessante que resolve essa questão da multiplicação de distribuições no mesmo ponto. Então, isso aí vale a pena chamar a atenção. A coisa fica mais drástica numa teoria de Young-Mills, porque na teoria de Young-Mills eu tenho um vértice multiplicativo. Multiplicar por momento no espaço dos momentos é derivar no espaço das configurações. Então eu ainda multiplico função delta por derivada da função delta. Então são distribuições que geram nos gráficos de Feynman esses infinitos que eu percebo no espaço dos momentos. Então isso aqui é uma coisa bastante interessante, né? Se alguém quiser entender, eu acho que ninguém aqui está interessado em realmente estudar isso. Todos nós trabalhamos com os métodos mais tradicionais da integral de caminho. Aqui no CBTF, o professor Nani trabalha bastante com quantização estocástica, vocês da UERJ trabalham bastante com a quantização BRST. Aqui no Brasil eu não conheço ninguém que trabalhe com a quantização causal, mas é um método bem interessante. Pimentel andou trabalhando um pouco, eu acho que até o Scharf visitou o IFT na época, né? Então, é um método bastante interessante também, que poderia, por exemplo, ser... não tem muita literatura desse método, por exemplo, em teorias mais alternativas, né? Eu não vi ainda nenhuma ligação, por exemplo, do método de quantização causal com modelos, por exemplo, supersimétricos. Não tem pouca literatura, tem muito pouca coisa sobre isso. Então, é um método que é interessante de ser entendido também. Mas não é um método prático. Quer dizer, quem faz fenomenologia, quem calcula, por exemplo, funções beta, quem calcula processo de espalhamento, modelo padrão, ninguém usa Epstein-Glaser. Eu diria que o método de Epstein-Glaser é muito bom para, vamos dizer, compreensões mais formais do processo de quantização de campo. Mas para efeito prático, na prática mesmo, a gente sabe que o método que funciona melhor hoje é a integral de caminho. Esse é o método mais direto. Agora, é um método que, vamos dizer, a gente trabalha com a caixa preta, né? É aquele método que você faz os cálculos sem saber muito bem o que está acontecendo. Você manipula com as funções, com as divergências, renormaliza e puxa o que você puder puxar das divergências a teu favor. Por exemplo, função beta. Função beta é alguma coisa que nós vamos ver aqui no curso, mas que a gente sabe que é crucial. A função beta, ela vai justamente aquilo que a gente chamaria do lixo da teoria. Ela vai pegar tudo aquilo que é divergência. Ela vai, quer dizer, ela é um cálculo finito feito no setor de infinitos. Eu vou buscar todas as renormalizações, todos os termos que são usados, que são infinitos, que estão ligados com as renormalizações, é eles que vão me dar a função beta.
Então a gente se pergunta, se uma teoria é finita, se uma teoria não tem nenhum infinito, aonde é que eu vou ver a função beta? A função beta está expressando o quê? Geralmente a gente associa a função beta aos infinitos. Se a teoria agora é finita,